Bom, boa tarde. Meu nome é Andréa Koga, sou assistente acadêmica aqui do Labo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Nós somos um departamento que existe aqui desde janeiro e ligados à Fundação, não somos ligados a nenhum curso especificamente. Somos uma produtora de conhecimento, uma think tank. E dentro das nossas atividades temos 8 linhas de pesquisa. E uma delas é religião e espiritualidade. E dentro disso a gente vem desenvolvendo pesquisas, séries, cursos e vários tipos de eventos. Dentro dessas linhas de pesquisa, nós formamos grupos de pesquisa. Isso desde março, praticamente. E um desses nossos grupos de pesquisa é coordenado por esses 3 moços que estão aqui. Infelizmente, Caio ainda não coordena, não é mesmo? Mas, quem sabe, vai coordenar já já um grupo aqui. A gente está fazendo uma campanha para ele mudar para São Paulo. Obrigada. Já está né? Tá certo. Já está fechado, né, Fabiana? Bom, enfim. Lucas, André e Peterson coordenam um grupo do Labo aqui sobre teologia cristã e discutem o movimento no mundo contemporâneo. Esse grupo, depois eles vão dar mais informações, estamos nele discutindo desde o começo do semestre. Quando surgiu a ideia nossa de, junto com o professor Pondé, que eu aproveito e talvez ele consiga até passar aqui, mas eu falo em nome dele, agradeço a presença de todos em nome dele, surgiu a ideia da gente trazer o pastor Caio Fábio aqui com a gente. E ele gravou um podcast agora, que vai ao ar. Enfim, é só acompanhar as redes do Labo que a gente vai divulgar. E surgiu a ideia de fazer esse bate-papo, que muita gente havia pedido, e nós estamos muito, muito, muito felizes de tê-lo aqui hoje, muito mesmo. Então, eu agradeço muito vocês. E a dinâmica vai ser a seguinte. O André, o grupo, vai abrir. Eu queria agradecer também os outros participantes do Labo, que estão sempre com a gente. Fabiano, ali, que também discute um núcleo de filosofia política, e vários outros que estão por aqui e que sempre nos ajudam. A dinâmica vai ser a seguinte. Vamos começar com uma breve fala do André, já passando a bola para o Caio, e, ao final, vamos ter abertura para perguntas. Como temos sempre tempo, mas temos muitas perguntas e muitas discussões, a gente faz da seguinte maneira. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer colocação que queira fazer, a gente pede para fazer pelo Instagram, pelo inbox do Labo, Labo PUC-SP. E aí manda para a gente passa e fica mais fácil da gente ter mais oportunidade de todo mundo falar, tá bom? Então, quem filmar, a TV PUC está filmando, depois isso vai para o YouTube também, a gente vai avisar. E quem fizer, fiquem à vontade para fazer vídeos, para fazer fotos e marquem o Labo. Eu agradeço muito a presença de vocês e bom evento para todo mundo. Muito obrigada de novo. Boa tarde. Boa tarde. A gente quer agradecer a presença de todos, de todas que puderam vir aqui nessa tarde. Agradecer o Labo, a Andréa, o professor Pondé. Agradecer também o Caio, que prontamente atendeu o nosso convite, se disponibilizou a estar aqui com a gente, passando todo esse dia gravando e agora podendo dar essa aula aberta para nós. Eu queria falar rapidamente sobre o nosso grupo de pesquisa. Ele chama Teologia Cristã e Religião Contemporânea, e nós temos como objetivo nesse grupo discutir o fenômeno religioso brasileiro contemporâneo de forma a produzir um conteúdo com uma lente, um olhar prioritariamente teológico, para contar para a sociedade exatamente como que esses movimentos religiosos, em especial os evangelicalismos brasileiros, eles pensam, como que eles interagem com o texto bíblico, como que eles pensam diálogo ecumênico, diálogo interreligioso e uma série de vertentes. Quais são as teologias que dão suporte a esse tipo de pensamento? E nós queremos, ao longo desse semestre, convidar algumas lideranças religiosas dentro de alguns espectros específicos. E o primeiro convidado foi o pastor Caio Fábio,
para estar aqui conosco, e ele vai, nesse momento, nos dar fazer uma fala a respeito do movimento evangélico, os processos históricos a respeito do evangelicalismo brasileiro, desde a década de 70 até a análise dele dentro do Brasil contemporâneo. E eu queria, sem mais demora, já passar a fala para ele. Tá bom. Pastor Caio. Boa tarde, meus amigos queridos. Prazer muito grande estar aqui, encontrar vocês. Esse tem sido um dia muito prolífico, gostoso, agradável, desde de manhã cedo, com o Pondé, e logo depois com os meus queridos no podcast, e agora aqui com vocês. E conforme o André me disse, ele gostaria que eu falasse a partir dos anos 70. Embora esse escopo daquilo que se chama de evangélicos no Brasil tenha começado há um século e meio atrás, mais ou menos, com algumas chegadas de grupos aqui. Você teve primeiro os congregacionais, que vieram numa missão médica e se instalaram em Petrópolis. Em seguida, Ashbel Green Simonton, na igreja presbiteriana, e iniciou o processo. Os alemães já tinham a igreja luterana no sul, mas era uma igreja étnica, que não falava para fora do ambiente alemão. Os cultos eram todos em alemão. Só depois é que a igreja luterana foi se transformando numa igreja também de missão relacional autóctona aqui no Brasil, conforme eles entendiam. Os pentecostais da Assembleias vieram da Suécia e se plantaram em Belém do Pará. Inicialmente, de lá, esse movimento todo se expandiu e teve a sua primeira divisão numa época na qual eu já estava não só vivo, mas lúcido e participante, que foi com o pastor Macalão, criando a Assembleia de Deus de Madureira, que cresceu paralelamente de modo extraordinário. E os carismáticos, que acabaram sendo transformados e assim designados e autodesignados de neopentecostais, já na década de 70, eles são originários de um movimento que começou no Brasil com um missionário canadense-americano chamado Roberto McAllister, que foi para o Rio de Janeiro e, conquanto ele fosse da Assembleia de Deus, tenha começado na Assembleia de Deus, aqui, veio das Filipinas, teve uma experiência primeiro nas Filipinas, veio para cá, começou na Assembleia de Deus de São Cristóvão, no tempo do pastor Túlio Barros, que ainda vivia, que por pouco não foi meu pai, porque namorou a minha mãe, lá no interior do Amazonas. E o que eu vou falar é tudo do que eu vi e ouvi, por exemplo, do McAllister. Isso não tem nada escrito, exceto a narrativa dele para mim. E me contando como ele chegou e como o objetivo dele era criar um grupo que não fosse nem fechadão, como as Assembleias de Deus, e nem fosse tão gelado, como ele assim designou, semelhantemente aos presbiterianos, que foram os dois exemplos que ele dava de extremos disso. Então, nas Assembleias de Deus, ele me disse que delas ele pegou o povo, a maior parte possível de gente. A Assembleia de Deus sempre teve gente, muita gente. E aí ele saiu da Assembleia e começou na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, uma reunião. Só que a narrativa é dele para mim. Só que a Assembleia tinha gente, mas não tinha dinheiro.
Quem tinha dinheiro eram os presbiterianos. Aí ele começou a fazer amizade com os presbiterianos carismáticos, que se reuniam em casas. E com a benécia concessão, naquela época, do reverendo Amantino Vassão, que era o pastor efetivo da Igreja Catedral Presbiteriana do Rio, que é a mãe, fundada pelo Ashbel Green Simonton. Então, ele juntou esses dois grupos e disse, da Assembleia eu tive o povo, e entrando nos grupos de reunião nos lares, onde se falava em línguas, e com uma certa sofisticação silenciosa, presbiteriana, onde os cânticos espirituais eram cantados por pessoas cultas, tenores do municipal, sopranos do municipal, Ilka Paiva, Newton Paiva, a família Paiva, importantíssima na Catedral do Rio, foram pessoas que deram uma certa acolhida, e eu estou dando só como exemplo, porque foram dezenas e centenas de outras, mais ou menos do mesmo naipe, de nivelamento econômico, social e cultural, os que deram o suporte que ele precisava. Aí, na opinião dele, o que faltava muito, muito mesmo para a igreja evangélica no Brasil, não importando a matiz, era dinheiro. E a visão dele era a seguinte, quando ele chegou, eram 2, 3% de evangélicos no Brasil. E ele disse, a gente precisa de redes de comunicação. Foi aí que, numa campanha intensa, que eu assisti, ainda adolescente, ouvindo o meu pai dizer, isso não está certo, isso não vai acabar bem, isso não está certo, isso não vai acabar bem. Pedia dinheiro dioturnamente e comprou a Rádio Relógio, no Rio de Janeiro, que passou a ser a primeira mídia totalmente pertencente a evangélicos. Só que ele era tudo menos burro, ele era um homem inteligente. E ele disse, eu não vou transformar isso numa rádio Copacabana, que era uma rádio que não pertencia a nenhum evangélico, mas tinha 24 horas de programação evangélica do pior tipo, mais brega e louco possível, no ar. Ele disse, não, eu quero atrair a classe média. Então, ele manteve a Rádio Relógio com aquele, você sabia que a centopeia tem não sei quantas pernas? Você sabia? E o pessoal ligava ali, você não pode pensar com as categorias de hoje, de milhões de ofertas de comunicação. Eram poucas as ofertas e eram bem distrativas para a época. E aí, de 5 em 5 minutos, um versículo bíblico, de hora em hora, uma mensagem curta, já era uma mentalidade youtubiana, internetiana, que ele teve como compreensão décadas anteriores. E, conclusão, ele foi conseguindo entrar não só entre os evangélicos, mas como ele manteve a história da Rádio Relógio e a narrativa e a cronologia da Rádio Relógio intactos, ele ganhou uma quantidade enorme de adesões de pessoas não religiosas. E foi aí, nesse tempo, que ele criou a Igreja de Nova Vida em Botafogo, que já estava criada, mas se desenvolveu e cresceu enormemente. E, como ele me disse, a minha grande angústia é saber que foi a partir de mim que veio o Macedo, porque o Macedo se converteu na Igreja de Nova Vida. O R.R. Soares se converteu com Roberto Macalister. O Miguel Ângelo se converteu com Roberto Macalister. E uma quantidade enorme de filhotes desses também tinham se convertido lá. E aí eu já dou um salto para o Macedo. Macedo me disse, eu aprendi a pedir dinheiro com o bispo Macalister. O Miguel Ângelo me disse a mesma coisa, eu aprendi agressividade a pedir dinheiro com o bispo Macalister. Só que o Macalister era um cara charmoso, ele não era um ogro, ele se apresentava bem, ele era uma pessoa agradável de se ouvir. Só que aqueles 30 minutos de pedição de dinheiro no culto eram engraçados, porque ele era um cara bem-humorado, ele tinha
apesar de ser canadense-americano, ele tinha uma malemolência muito interessante e palatável. Pois bem, aí a gente já está na década de 70. Foi quando ele trouxe o Juan Carlos Ortiz, que tinha acabado de lançar o livro O Discípulo, lá na Argentina, que virou um best-seller nos anos 70. Não sei quantos aqui leram esse livro, acompanharam essa história. E o Ortiz introduziu na vida do Macalister, que por enquanto era o pastor Roberto Macalister, foi a partir do Ortiz e de um bispo católico carismático que ele convidava frequentemente para falar na Nova Vida, foi a junção da desconstrução que o discipulado do Juan Carlos Ortiz propunha com a teologia de natureza carismática e de comunicação interrelacional e interreligiosa, que ele adotou a hierarquia católica, de certa forma, pela primeira vez fora da igreja anglicana e fora da igreja luterana, no ambiente católico evangélico majoritário. Aí ele pediu para o pastor Tito Oscar, que vive hoje aqui em São Paulo, um homem digno, mora aqui perto da gente, já idoso. Ele pediu ao pastor Tito para fazer uma série de estudos bíblicos sobre o bispo, a figura do bispo. E uma vez que isso foi feito, o próximo passo foi indicar o Roberto como bispo. E aí criou-se um concílio que o ordenou. E de bispo ele se transformou em primaz. E aí ele adotou um diálogo bem aberto, por exemplo, com o Vaticano, com outros grupos, porque ele era um bispo. E foi o tempo que o Rex Humbard explodiu dos Estados Unidos no Brasil, início dos anos 70. E o Roberto ficou com uma vontade enorme de repetir aquele fenômeno, que também o Clube 700 dos Estados Unidos entrou aqui, Pat Robertson, e o Roberto disse, eu preciso de uma coisa semelhante agora. Aí ele criou o programa Coisas da Vida, que era um programa diário, de 1 hora, onde eu fui muitas vezes na década de 70. E eu estou dizendo isso para vocês verem a matriz, qual é a matrix do processo. Aí, quando a gente chega por volta de 1988, o Macedo já tinha saído da Igreja de Nova Vida há algum tempo. Agora, a narrativa do Macedo, me dizendo, eu saí da Nova Vida porque ela deixou de ser cruzadeira. Ela era uma igreja cruzadeira, agressiva, pedia dinheiro. Eu gostava daquela igreja. Aí ela criou escola dominical, seminário, não sei o que, isso e aquilo. E quando você começa a ensinar muito a Bíblia para as pessoas perdem a agressividade. A ignorância bíblica ajuda a divulgar os clichês que você ensina para o povo como proposta. Isso Macedo me dizendo. E ele disse que no dia que ele saiu de lá, ele encontrou o Macalister mais ou menos à porta, e ele virou para o Macalister e disse, o senhor não vai mais me ver aqui nunca mais, mas até morrer o senhor vai ouvir falar de mim, porque o senhor vai ver o que eu vou fazer nesse país. Sem medo, sem ênfase na Bíblia, sem Jesus, sem cruz, sem sacrifício. E aí, minha pergunta a ele, mas por que você decidiu fazer assim? Essa é uma conversa de 1990 entre mim e ele. Aí ele me disse, porque Jesus não é bom para os negócios. Ele não gosta de mamon, não gosta de dinheiro, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e isso não ajuda a gente a ter poder, e eu preciso de poder. A cruz é muita solidariedade, muita sacrificialidade, muita renúncia, é uma mensagem para pobre, que quer continuar pobre, e é uma mensagem para quem quer alienar pobre.
Então, nada de cruz. Eu vou para o Velho Testamento. No Velho Testamento tem o Deus da barganha, o Deus da retribuição. Você dá isto para ele, ele te dá 10 disso, dependendo do acordo. E isso em 1990. Ele já vinha praticando intensamente todas essas coisas. Ele já estava invadindo terreiros de candomblé, umbanda, quebrando coisas, só foi piorando. Já tinha comprado a primeira rádio e já estava em plena campanha de término de aquisição da TV Record, que ele me dizia que ia fazer dela a grande competição e a grande competidora em relação à Rede Globo de televisão. No mesmo período, o Dr. Roberto Marinho, que ainda vivia, me chamou para uma conversa, 90, 91 no máximo, um almoço. Aí eu cheguei lá, eu ainda bem jovem, ele já idoso, e eu falei, o que o senhor deseja, doutor Roberto? Em que eu posso lhe ajudar? Aí ele falou, eu queria saber das cifras. Eu falei, que cifras? Ele falou, quanto movimenta o mundo evangélico no Brasil? Eu falei, isso é impossível de alguém lhe dizer exatamente. Não, eu estou interessado mesmo em saber quanto esse Macedo levanta. Aí, por acaso, naquele tempo, eu sabia que ele tinha levantado mais de 1 bilhão e 200 milhões, quase 1 bilhão e 400 milhões. Campanha para aquisição da Record, aquela coisa intensíssima de dia e de noite, ele já estava usando a Record Direto e outras mídias e tudo mais. Aí o Roberto Marinho parou, eu falando, ele anotando tudo. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, mas quem pode competir com esta commodity? Quem pode competir? Porque, olha só, a Rede Globo, eu gastei 2 bilhões e 400 no ano passado, isso em 90, 91, para ter 400 milhões de lucro. Esse cara tem uma commodity invisível, intangível, imponderável, não localizável, mas todo mundo acha que pela crença ou pela oferta que dê, ou por aquilo que se submeta conforme o que se estabeleça no processo de agradar a Deus, que quase sempre, pelo que eu tenho entendido, tem a ver com dinheiro, e eu só vendo, eu digo, esse cara não é dono de tudo que é dono à toa. O bicho é uma águia. Vendo lá na frente, foi a primeira pessoa que eu vi chamar Deus de commodity na vida. Eu vi que outro dia vocês estavam conversando aqui sobre Deus, uma commodity, a religião. Roberto Marinho, 90, 91, porque os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. É um negócio extraordinário. Por isso eu dou muita atenção ao que o pessoal que se diz que não crê em nada diz, porque, em geral, eles estão vendo para além do que a nossa presunção de enxergar e está enxergando. Aí eu dei lá o número e falou, no fim, ele ofereceu uma commodity, ofereceu um bem para troca de natureza imponderável, que não custa nada, que está dentro de cada um e as pessoas não sabem. E pediu oferta por isso e deve ter gastado 5% do valor para ter ganho esse dinheiro todo, enquanto eu preciso gastar 2 bilhões e 400 para ter 400 milhões de lucro, que foi o que eu tive. Então, não dá para competir com isso. O senhor não concorda? Eu falei, acho que o senhor está completamente certo. Assim, a médio e longo prazo, não dá para competir com isso. E aí, seguindo, eu tinha tido a esperança, quando me converti em 1973, que era possível que se fizesse uma grande revolução do Evangelho no Brasil. Agora volta para mim, para 73. Só que eu não tinha nenhum instrumento e nem tinha nenhuma estratégia. Eu achava que a explosão do Evangelho em mim, sendo verdadeira como verdadeira era,
iria começar, iria ser um fogo que se espalharia como uma queimada sem fim por aí afora. Comecei a pregar nas ruas, nas esquinas de Manaus, e comunidade hippies. Manaus era uma capital de hippie naquele tempo por causa de chá de cogumelo e ayahuasca e muita maconha livre plantada na floresta. Então, todos os meus grandes amigos eram todos maconheiros, adoravam um chazinho de cogumelo, ayahuasca e sexo livre, como o movimento hippie propunha. Eu comecei a pregar e fui para eles, que eram os meus irmãos. E centenas deles se converteram. E eu transformei a casa pastoral da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, que é uma igreja, dentre as presbiterianas, provavelmente uma das melhores até o dia de hoje, com um trabalho social maravilhoso, iniciado pelo meu pai e por mim, e continuado depois pelo reverendo José João, que está lá até hoje, meu filho na fé, criado pelo meu pai, e que hoje está ainda lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Pois bem, ruas, praças, esquinas, aí se converte um radialista, o maior da cidade, comigo. Aí diz, não, todo dia eu vou te botar no ar. Aí, todo dia eu entrava no ar pelo telefone. E eu falava e dava um número. Aí esse número bombava. E bombou tanto que a Companhia Telefônica de Manaus me disse, você está criando um problema geral nas linhas da cidade na hora daquele programa, então nós vamos instalar 40 linhas receptivas para você. Eu aluguei um cantinho lá, eles encheram de telefone, eu recebia umas 10, 12 mil ligações por dia. Fui treinando gente de todas as igrejas, porque a igreja presbiteriana não dava conta de tanta gente. E foi um período áureo. O pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, da Assembleia de Deus, chegou a ser presidente da Convenção Geral das Assembleias, era conselheiro lá, junto com Samuel Câmara, que hoje é um dos grandes líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Ele era um jovenzinho que ia lá para fazer aconselhamento, apaixonado. E a Assembleia, cadê o Peterson? Está por aqui? Aqui. Ô, Peterson, está aqui. Os adventistas me ajudavam desde o início. Gente que sabia que tinha verdade do Evangelho naquilo ali. Muitos iam lá, todos os batistas, os metodistas, todo mundo. E os pentecostais avulsos, as chamadas igrejas independentes. De modo que eu tinha uns 200, 250 conselheiros se revezando, e aquilo ia de 7 da manhã até meia-noite, todo dia. Era uma coisa revolucionária. Aí o dono da TV Globo, lá no Amazonas, doutor Felipe Dal, ficou vendo aquilo tudo e falou com meu pai, eles eram amigos de infância, chamou meu pai e falou, Caio, o que está acontecendo com teu filho? A cidade está empolvorosa, não sei o que e tal. Antes eu estava sempre na coluna policial. E agora eu era coberto 1, 2 vezes na semana pela grande mídia nos principais das notícias. E era muita briga, muito jiu-jitsu. Antes do jiu-jitsu ter a consciência que tem hoje, você treinava jiu-jitsu para se defender e, de preferência, para encher quem te provocasse de cacete, né? Então, era só coluna policial, para lá e para cá, papai morrendo de vergonha. E agora, eu convertido, o dono da TV chama meu pai lá e diz, o que está acontecendo com esse menino? Escuta, traz ele aqui para mim. Aí eu fui lá. E ele pediu para eu contar a minha história para ele. Papai calado ao lado. Eu contei tudo. E ele falou, eu queria te dar, a partir agora, do próximo domingo, um programa na minha televisão, todos os domingos, de 6h30 às 7h da noite. A minha competição era com Silvio Santos. E aí eu iniciei. Não tinha gravação naquele tempo. Só tinha gravação para o jornal, porque a ditadura determinava que todo o telejornal fosse gravado, para a censura poder verificar.
mas não havia dinheiro. Naquele tempo, para você gravar um programa, era uma lapada de fita desse tamanho que custava uma fábula, e era preto e branco ainda. Eu entrei lá, desculpa aqui, eu já levei susto com você hoje aqui umas 4 vezes, ele com a mão assim no rosto, eu vi o Boechat, bota a mão no rosto, por favor. Ó, vi meu amigo Boechat, digo, Boechat, o que é que você está fazendo aí, meu irmão? Várias vezes, mas voltando aqui. Sim, foi um overlapping de imagens, eu digo, Boechat, vou já ligar para Verusca, dizer que você não foi para lugar nenhum, está na PUC. Mas, pois bem, aí ele me deu o programa. E eu comecei todo domingo. On. O cara chegou e falou, on, vai. Aí eu, não tinha intervalo. 2, 3 meses depois, a cidade estava toda alvoroçada. Aí fizeram um ibope, eu estava ganhando do Silvio Santos. Aí, conclusão, espalharam para toda a rede amazônica de TV, depois foi para o Recife, cobriu o Nordeste, entrou em Cascavel, no Paraná, foi para o sul do país, até que chegou no Rio, São Paulo e o Brasil Central. Aí, quando essa coisa fechou, mais ou menos por 79, 80, eu, sem sentir, sem saber, tinha virado uma figura nacional do ponto de vista dos evangélicos e de muitos não evangélicos, porque a minha mensagem nunca foi religiosa, eu nunca divulgava um grupo só, eu terminei durante 25 anos dizendo, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, durante anos, e anos, mandando para todas. Havia ocasiões em que eu até dizia, tem algumas igrejas católicas boas. Aí aqui em Manaus tem a igreja da Cachoeirinha do meu amigo Frei Laurindo, porque eu também falava muito nas igrejas católicas e nos cursilhos em todos os lugares. Os centros espíritas me convidavam para ir falar o evangelho. E em todos esses ambientes, os pais e mães de santo nunca me odiaram, ao contrário, sempre me quiseram bem, me chamavam para fazer oração dentro dos seus lugares de culto desde sempre. Não foi uma coisa que aconteceu depois, nem foi por causa do Vaticano II, com que eu me impressionei, eu não tinha ainda nem lido nada sobre o Concílio Vaticano II, tinha a ver com a espontaneidade humana, de relações humanas, e eu creio que o Evangelho tinha que produzir no mínimo isso. E mais a riparada toda, muitos deles se tornaram pastores, voltaram para os seus países e tudo mais. Foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não podia continuar morando no Amazonas, e o lugar para onde eu iria tinha que ser algo que não afastasse as minhas raízes dos meus vínculos familiares, tanto assim. E o lugar onde eu tinha mais família era no Rio de Janeiro e em Niterói. E era também um hub de facilitação, naquele tempo até muito mais do que São Paulo. Para você ir para todos os lugares do país, era muito mais acessível e fácil. Então, mudei para Niterói, o reverendo Antônio Elias me convidou para sucedê-lo. Ele estava fazendo 70 anos, e na igreja presbiteriana, aos 70 anos, você é jubilado compulsoriamente. E ele me pediu para ir sucedê-lo, eu falei, eu fico 2 anos. Mas eu não fico mais de 2 anos, porque eu estou aqui para querer lidar com o país inteiro. Não dá para ficar preso à igreja presbiteriana. Naquele tempo você tinha também uma figura muito conhecida no país, chamado pastor Nilson do Amaral Fanini, que eu já conhecia desde menino, depois o conheci em Manaus, quando eu era já pregador do Evangelho. Meu programa na TV começou uns 6, 7 meses antes do dele, o programa dele era o Reencontro. Aí ele ouviu falar que tinha um jovem em Manaus que estava na Globo. Aí ele foi a Manaus e pediu para me chamar, eu fui encontrar com ele, eu tinha 19 anos, e ele falou, o que é que eu faço para entrar aí? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, eu não pedi nada, eles me ofereceram e tal, contei a história, ele falou, você podia advogar minha causa? Aí eu fui, falei com o dono da TV, doutor Felipe Dal, e ele deu um horário gratuito para o pastor Fanini, todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, para o Reencontro. E o Fanini ficou com muita raiva de mim. Ele chegou a me dizer, por que a gente não troca?
você passa para as 7 horas da manhã e eu para o domingo à noite, 6h30, 7 horas. Eu falei, pastor, desculpa, se eu quiser que eu fale lá, eu falo, mas eu duvido que eles queiram trocar. Eu, se fosse eu, estaria muito feliz de ter recebido isso de graça. Mas não, a natureza humana, e eu não vou psicologizar o processo, é louca, ensandecida. E, às vezes, tanto mais quanto você tente fazer coisas boas para pessoas, tanto mais quanto será a reação estranha delas e vamos deixar qualquer outra coisa para lá. Mas eu nunca o tratei assim. Eu sempre tentei incluí-lo em todos os processos que eu fui vivendo. Acontece que, na década de 80, o meu convívio com todos os grupos, de ponta a ponta, de um extremo a outro, cresceu tanto que eu vi que o potencial era extraordinário daquelas pessoas, mas elas eram muito, muito, muito ignorantes. E o meu coração me convenceu de que elas só eram como eram e faziam aquelas tolices como faziam, e eram tão ogras como eram, porque lhes faltava ensino aos pastores e às congregações. Então, já tinha criado uma organização chamada Visão Nacional de Evangelização, lá em Manaus, cuja sigla era VIND, para as minhas cruzadas, campanhas de evangelização, cidades, Brasil afora, e a televisão convidava e o povo ia aos milhares. Eu aproveitava e aproveitei e comecei a reunir pastores. À noite, evangelização ampla para todos. E durante a manhã, reunião com os pastores para conversar e ensinar o ensino simples do Evangelho. Tinha um pastor que não tinha entendido até hoje coisas básicas sobre o significado da graça, da justiça da fé em Cristo, de todas essas coisas que são fundamentais para você iniciar qualquer compreensão do significado da fé em Jesus. E eu criei. Na década de 80 toda, fiz muito evento, todos os dias, viajava todo dia, fazia eventos todos os dias, mas milhares e milhares e milhares, publiquei livros meus e de outros que eu achava que tinham conteúdos legais a apresentar, como meu amigo falecido, assassinado pelo próprio filho, Robson Cavalcante, que produziu muitos conteúdos na década de 60, de 70, fim dos anos 70, início dos anos 80. Muitos desses livros ainda estão por aí. Eu publiquei a maior parte dos livros dele. A Valdir Steuernagel, que eu tinha conhecido na ABU, também me envolvi muito com a ABU. Dieter Breppel, Manfred Grellert, e era aquela geração, todos ainda estão vivos, e isso tudo tinha sido motivado também internacionalmente a partir dos eventos do Billy Graham, que começaram na Alemanha, no fim da década de 50. Aí teve mais um evento de evangelização nos anos 60, ele reunia pastores do mundo inteiro para falarem sobre a evangelização do mundo. Os anos do Billy Graham foram os anos da grande esperança de evangelização mundial. E até que veio o Congresso de Lausanne, em 1974, com alguns dos meus melhores amigos no mundo presentes lá, e meu pai, reverendo Antônio Elias, e reverendo David Glass, o John Stott, o Leighton Ford, o próprio Billy, e tanta gente querida, Francis Schaeffer. Eram cerca de 4.000 líderes mundiais naquele evento discutindo temas relevantes. O evangelho e cultura, evangelho e diálogo interreligioso, evangelho e o início do secularismo, que estava começando a ser assim tratado, a perspectiva de se enfrentar o que já se prognosticava como a era pós-cristã que estava por vir, e como se poderia reverter esse processo. Então, foi um tempo de muita esperança no meio cristão no mundo e de algum reflexo disso num grupo pequeno no Brasil.
Então, o que eu comecei a dizer para os meus amigos, especialmente depois de alguns eventos latino-americanos, CLAD 1, CLAD 2, e do nascimento da Fraternidade Teológica Latino-Americana, com todos os amigos, alguns já morreram, outros ainda estão vivos, como Ed René, Norberto Saraco, alguns já partiram, e como Orlando Costas, que era um grande teólogo, e muitos outros. E aquilo ali foi um embrião de uma proposta que nós fizemos uns para os outros, no início dos anos 80. Vamos realizar no Brasil algo que seja uma espécie de Lausanne brasileira. E aí nós propusemos o Congresso Brasileiro de Evangelização, que produziu um livro-texto que estava agora mesmo nas mãos do Davi, ali no nosso pré-encontro, chamado Uma Tarefa Inacabada, que é um livro que eu abro, o livro, embora eu tenha encerrado o evento. Nós ficamos 1 ano e meio a 2 anos nos reunindo, sob os auspícios financeiros da Visão Mundial, e por causa do meu amigo Manfred Grellert, que era então o presidente, dava toda a cobertura, e aconteceu o Congresso Brasileiro de Evangelização, que terminou no dia 31 de outubro de 1983, no Mineirinho, em Belo Horizonte. Eu fiz esse encerramento, era apenas um jovem de 28 anos de idade. Vieram para o evento todos os presidentes de todas as denominações do Brasil. Até o dia de hoje, nunca se fez um evento mais significativo, qualitativamente falando, representativamente falando, quanto o chamado CBE 83. Quando o CBE aconteceu, eu já vinha fazendo esses encontros de pastores, como eu falei para vocês, mas o CBE deu uma força enorme e provocou uma demanda no coração dos pastores de continuidade. E a minha organização e eu próprio tínhamos sido fundamentais para o acontecimento do CBE 83, de modo que, junto com os amigos, eu decidi que eu iria usar o recurso que eu tinha e a capacidade gravitacional já de tudo, o que me cercava, para continuar fazendo esses eventos, expandindo o conceito de teologia, de missão integral da igreja, que não tem nada a ver com a missão na íntegra que tem agora em alguns lugares aqui. A missão integral da igreja tinha a ver com os conceitos e princípios do Comitê de Lausanne, do Congresso de Lausanne, onde não havia uma consciência política com P maiúsculo, mas uma recomendação total de que a igreja, ou como instituição, ou as missões vinculadas à igreja, não defendessem, não levantassem nenhuma bandeira partidária para não dividir, não cindir o processo inteiro. Então, era nesse espírito de uma política com P maiúsculo, dando liberdade aos indivíduos para se engajarem no que devessem e quisessem se engajar, que tudo aconteceu. A teologia da libertação já estava em curso. Há alguns anos, há pelo menos uma década, ela estava no processo. E a missão integral da igreja não fechava com a teologia da libertação em mais ou menos 70% do processo, mas ela concordava com uns 30%, 40% da proposta. O grande divisor de águas é que, na teologia da libertação, a hermenêutica marxista era aquilo a partir do que se deveria ler a Escritura e ler Jesus. Era a questão do método e da hermenêutica. E aí os evangélicos do Comitê de Lausanne, da Missão Integral, não podiam adotar, não queriam, não podiam, não desejariam, nem era desejável, adotar-se a lente hermenêutica do marxismo para a leitura do Evangelho nem da Bíblia. O que nós sempre cremos é que Jesus em si, o Evangelho em si, tinham a substância necessária
para alimentar o processo de fermentação virulenta e revolucionária do Evangelho como um sal em estado de dissolvência dentro da sociedade, e aí, a partir da dissolvência, dessa qualidade dissolvente e virulenta do Evangelho, os indivíduos, segundo sua própria consciência, iriam se engajar nos diversos processos históricos. Era o que se esperava, era o que se estimulava. Aí, pois bem, a década de 80, desde que eu estou vivo, para mim, foi a melhor de todas as décadas. Foi a década de maior comunhão entre os líderes cristãos, de mais respeito, de mais convivência, de muito carinho, de muita relação pessoal. Foi uma década linda. Tem alguns que viveram essa década por inteiro aqui, neste auditório, como o meu querido Carlos Breguentin, que está sentado ali. Estava presente lá. Era uma época de esperança. Muita esperança. E eu sei que eu era uma espécie de embodiment, de incorporação, de manifestação bem visível dessa esperança, que eu comecei a ver, pegar em todos os lugares. Os meus eventos iam dos luteranos às Assembleias de Deus, todo mundo junto. Eles começaram a perceber que não havia nenhum contágio perigoso no convívio entre eles. Foi uma década maravilhosa, mas também na qual eu aprendi que coisas maravilhosas podem ser destruídas rapidamente se houver qualquer vácuo. Qualquer vácuo. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos em dezembro de 88, dizendo no meu coração, eu quero aproveitar essa época, essa hora, porque é a melhor hora da igreja no Brasil. Eu preciso ficar uns 2 anos fora do Brasil estudando, e eu vou aproveitar essa época. Eu saí daqui em novembro, dezembro de 88 e voltei depois do Plano Collor, em julho de 90, e já encontrei outra igreja. A explosão do neopentecostalismo, com as rádios da Universal, com a TV Record e com as estratégias do Macedo, que são estratégias super bem elaboradas. Ele tinha que ganhar um prêmio Nobel de marketing, porque de fora vocês não conseguem compreender a engrenagem lúcida do que ele montou ali, e que é o que mantém isso funcionando como uma das maiores multinacionais que o Brasil já produziu. Então, de repente, em 2 anos, houve um abismo. Eu encontro de novo os meus amigos, a gente se intitulava de os da caminhada. Começamos a nos encontrar e eu perplexo o que houve aqui. E nós propusemos. Não foi proposta de 1, de 2, nem de 3, acho que era unânime aquele sentimento de que nós precisávamos, então, partir para uma nova injeção de unidade. Foi quando aconteceu, em 1991, a criação da Associação Evangélica Brasileira, da qual eu fui presidente por 8 anos. E foi em torno daquela convergência, daquela gravitacionalidade que, de certa forma, o meu ministério provocava, era um lugar de convergência, e os eventos que eu fazia eram lugares de convergência, que aquilo facilitou barbaramente o surgimento de uma instituição que foi a maior de todas as instituições de unidade ou de convivência ou de partnership dos evangélicos até aqui na história. Porque nós começamos aqui no Centro Professorado Paulista em maio de 91, e em 92 nós já tínhamos mais de 120 mil, quase 150 mil pastores de todas as denominações vinculados à EVB, bem como praticamente todas as denominações. Vocês podem conceber a Igreja Presbiteriana do Brasil fazendo parte hoje em dia de uma coisa assim, junto com as Assembleias de Deus, menos a Madureira. Madureira, porque o Manel Ferreira é e era um bandido, e eu conheci o banditismo dele a fundo.
fui proctologista dele, de pessoas da casa dele, de modo que aqui eu sabia que aquele homem não era do bem. E quando ele veio pedindo para entrar na EVB, eu falei, desculpa, Manel, mas você não. Não dá, porque se você entrar aqui, é melhor a gente não começar nada. Porque para continuar tudo do jeito que está, é só continuar. E eu não estou querendo organizar algo para você entrar e estragar. O segundo foi o Macedo. O Macedo me chamou e disse, eu quero entrar na sua organização que você está criando, não sei o quê. Eu digo, Macedo, nós estamos criando essa organização justamente por tua causa. Porque se nós não dissermos o que é a igreja evangélica agora, e não determinarmos, à luz do evangelho, qual é o conteúdo básico do evangelho agora, daqui a 20 anos, quando se falar em evangelho, se vai estar falando em ti, com tuas barganhas, tuas mentiras, tua ausência de Cristo, de cruz, de arrependimento, de Jesus, de tudo isso. Assim, falei e falo. E falei mais de uma vez. Aí eu perguntei, como é que você se converteu? Aí ele me contou uma história. Eu era da macumba, fazia não sei o quê, fazia isso. Esse filme, esse livro dele não tem nada a ver praticamente com a história que ele me contou dele mesmo. Então, e aí chegou uma hora em que eu vi que eu precisava de poder, e o evangelho era poder. E o McAllister, naquele tempo, era um homem que pregava poder. Então eu queria poder. Depois eu descobri que o poder podia ser muito maior e que podia influenciar tudo. O Deus como commodity. E eu falei a ele, não, você não pode entrar. Embora ele, no dia da criação, ele tenha mandado para lá o Didine, o Cabral, o Renato Suete, toda a moçada da cúpula da Universal, dizendo, olha, o bispo disse que você falou que a Universal como denominação não pode entrar. Ele quer saber se nós, como pastores e bispos, podemos entrar. Eu falei, não, cara, dá no mesmo. Dá no mesmo, desculpa, só se vocês se converterem. Nós vamos escrever o significado do que é ser evangélico, segundo o Novo Testamento e segundo um olhar coletivo e segundo a perspectiva da história dessa fé. Se vocês quiserem se converter a isso, não é assinar um papel, é mudar as práticas, que o Macedo já me disse que não muda mesmo. Como uma das coisas mais estranhas, que ele me repetiu 3 vezes em ocasiões diferentes, dizendo, você pesca com o que você quiser. Você foi dotado para pescar com pão, com minhoca, com camarão, com o que você quiser, você tem esse acervo. Eu não. Eu decidi que o meu nicho é o nicho da merda, da bosta. Sabe aquele peixe que só gosta de esgoto, merda e bosta? Tem mesmo, que no Brasil está cheio disso. E eu vou oferecer bosta. E você vai ver, estatisticamente falando, eu já calculei, tem 3% mais ou menos da população que inquestionavelmente quer isso. E ele é formado em geografia, estatística, matemática, entende bem disso tudo. Ele fez os cálculos lá na minha frente, sabe, com isso aqui, pode ser que 97% joguem pedra em mim, mas se 3% aderirem, eu já tenho mais poder do que todo mundo nesse país. Você vê como não tem nada ali por acaso. E como isso foi planejado. Então, voltemos à reunião da EVB, Centro Professorado Paulista. Dali em diante, eu tive mais ou menos um ano e meio de diálogo com ele. Vai lá, vem cá. Quando ele foi preso, em maio, quando é que foi a ECO 92? Foi em junho, né? 6 de junho de 1992, foi quando ela terminou. E ele tinha sido preso 12 dias antes. Já existia a Associação Evangélica Brasileira.
quando o Laprovita Vieira, que era uma espécie de pai dele, chamava ele de Didi, me ligou um domingo de manhã dizendo: acabaram de prender o Didi. Por favor, Caio, ajuda. Ajuda. Aí eu falei: me manda um fax com a notificação. Ela é pertinente a quê? Aí ele me mandou na mesma hora e eu li. Que era charlatanismo, não tinha nada que de fato importasse, que seria lavagem de dinheiro, trazer dinheiro de drogas da Colômbia para cá para ajudar a pagar a Record, que isso era coisa que eles tinham me contado, eu não ouvi de repórter nenhum, mas dos bispos e da Marileia, a secretária dele. Enfim, a coisa é feia. Aí eu li aquilo tudo e era charlatanismo, exploração da fé, não sei o quê. Eu falei: olha, por essas acusações, tem que prender os evangélicos todos, né? Porque a gente chega com um pão na mão, dependendo do grupo religioso, e diz que ele se transformou magicamente no corpo de Cristo. Pega um vinhozinho suquita e diz que ele se transformou magicamente no sangue de Cristo, já cabe aqui no enquadramento dessa lei. Se você chega e diz que se você não botar água na cabeça de uma pessoa, ela não é salva, já caiu nessa categoria. Aí eu comecei a listar um monte de coisas que nos colocavam a todos nós no mesmo barco. Com exceção das misérias que ele praticava e que até então, no grupo de cá, quanto tempo falta? 10? Como? Mais 10 minutos. Tá legal. Então vou ter que correr. Aí, pois bem, no dia seguinte, por acaso, eu iria falar no Senado aqui, numa solenidade. Não tinha havido o impeachment do Collor, o Senado estava naquela efervescência, e me chamaram para fazer uma fala lá. Eu fiz a minha fala. Quando eu acabei de falar, eu tirei um papel do bolso. Isso foi transmitido do meu programa de TV para todo o país. Quem estava vivo na época lembra. E eu li todos esses arrazoados e disse: se for por isso, prendam-nos todos. Porque vocês não se concentraram no que importa. O que importa seria que ele explicasse isto, aquilo, e que não coube dentro desse processo. Portanto, eu gostaria que vocês advocassem a causa da libertação dele. Ele foi liberto, ficou amargamente grato a mim. Foi assim uma infelicidade enorme para ele que eu tivesse feito parte de modo tão decisivo da libertação dele na cadeia. Aí, no dia 6 de junho, nós tivemos o tal do Celebrando Deus com o Planeta Terra, que era a resposta dos evangélicos à Eco 92. E a resposta não era por causa da discussão de sustentabilidade, de ecologia e de preservação do meio ambiente, não. A questão dos evangélicos é porque tinha havido um fórum paralelo onde todos os esotéricos do mundo tinham se reunido no aterro do Flamengo e os evangélicos ficaram com raiva da Eco 92 por causa do evento paralelo, que não tinha nada a ver com ela. E fizeram Celebrando Deus com o Planeta Terra. E me pediram para ir pregar, e eu fiquei quase 6 meses dizendo não todo dia. Não entro nessa, isso é horrível. Eu fico com vergonha de participar disso. Aí foi, até que na última hora, meu amigo reverendo Guilhermino Cunha, da Igreja Presbiteriana, falou: pô, Caio, não faça isso, prega só o evangelho, esquece a loucura deles. Aí eu fui e preguei, reuniram lá 1 milhão de pessoas mais ou menos, e o Macedo agarrado assim num poste ao meu lado o tempo todo, tem filme, fotos de tudo, ele ali, parecia que estava em outro lugar, meio apertado. O Silas Malafaia, garotinho, em pé assim, segurando o microfone, ainda era bem jovem, e nem era conhecido ainda de quase ninguém. Pois bem, de 92 para frente, a Associação Evangélica Brasileira estava presente e eu fui vendo que eu tinha entrado na maior furada da minha vida, por 2 razões.
O grupo da caminhada só conseguia andar com eles mesmos, era um grupo muito elitista. E o outro grupo, que era um grupo mais popular, não conseguia, de modo algum, abdicar daqueles processos de Deus como commodity. Quando chegou a hora da grande divisão, aí por volta de final de 83, início de 84, que era o manifesto estava pronto, e todos os membros da EVB, pastores e instituições, iriam assiná-lo. E qual era o argumento? Se isso não acontecer agora, o que a gente designa como evangélico vai ser, dentro de alguns poucos anos, no máximo 20 anos, uma sigla de propriedade do Edir Macedo e dos neopentecostais, e vocês vão ficar a reboque para sempre disso aí, porque eu não pretendo fazer parte de uma coisa tão nojenta quanto essa. Não pretendo mesmo. O meu chamado foi para o evangelho e não para entrar para uma das máfias mais sórdidas que eu já conheci na vida. Aí chega o dia, a semana, reverendo Luiz Wesley, que hoje é professor num seminário dos metodistas nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, era o meu secretário na EVB, começou a ligar para todos os líderes mais importantes. Ó, fulano, estou te mandando o fax para você assinar e mandar de volta. Aí eles diziam, deixa eu falar com o Caio. Aí ele me passava. Eu não vou nomear ninguém, porque senão vocês iriam ficar escandalizados. Todos eles me disseram praticamente a mesma coisa, e alguns não tiveram coragem de falar comigo ao telefone, me mandaram faxes que documentam isso até hoje, dizendo, Caio, mais ou menos a mesma coisa. Caio, o que você está ensinando, o que você pretende, o que nós cremos, é isso aí, está certo. O único problema é que não dá certo. Financeiramente falando, eu vou perder 50% das minhas arrecadações se eu assinar esse papel. Por quê? Porque naquela altura, a Igreja Batista já tinha 50% de pessoas contaminadas por isso, a Igreja Presbiteriana, as Igrejas da Assembleia de Deus, todas, elas já eram todas neopentecostais e seus pastores não queriam admitir. E, conclusão, ficamos eu, Guilhermino e mais uns 50 que assinamos no meio de quase 150 mil pastores e todas as denominações. Uma coletiva de imprensa, me lembro nitidamente de um repórter da TV Bandeirantes que esperou a mídia toda sair, e quando ele ficou para trás, veio para mim e falou, escuta, reverendo, você não tem medo do que esse pessoal vai fazer com você, não? Se você der um vacilo, eles vão te comer vivo. Você é uma criatura indesejável. Eles só te amam porque o povo te ama. No dia que você der uma oportunidade, eles vão te devorar. Eu falei, eu não tenho a menor dúvida disso e também não tenho medo de nada, nem da soma deles todos, nem de coisa nenhuma. Isso foi 93 para 94. Eu esperei e assisti, entre 94 e 98, o crescimento desse esfacelamento. Quando nós chegamos em 98, eu comuniquei a todos eles, de várias formas diferentes, que eu estava me desligando da igreja evangélica. Aproveitei que eu estava me divorciando e sabia que o grande problema deles não era com o meu divórcio, mas o grande problema deles era eu. Eu me divorciei. Antes de me divorciar, mandei carta para todas as instâncias de tudo aquilo ao que eu estivesse vinculado, dizendo que eu estava me desligando porque eu não cria no futuro do que estava sendo proposto ali, além do que eu estava fazendo um processo de divórcio, e por esse processo eu queria e me declarava inviabilizado para a continuidade da caminhada com todos eles e com todo mundo, e sobretudo porque o que eles designavam como evangélico deixaria de ser definitivamente por causa da atitude covarde do grupo todo. E me desliguei. E assisti, de 98 para cá, esse processo.
primeiro de modo muito existencial, vendo as coisas caírem, as colunas, aquele terremoto, aquela coisa se degradando diante dos meus olhos todo dia, até que eu tinha decidido ficar quieto, até que em 2003 eu não aguentei mais. Em 2001 eu fiz o Café com Graça, em Copacabana, que era uma coisa aberta e era para amigos de pecadores, publicanos e meretrizes. Era um lugar extraordinário o Café com Graça. Em 2003 eu iniciei meu site, e o site levantou todas as questões que a igreja não queria tratar. Desde o grande fluxo contido de homossexuais pastores, e mulheres de pastores lésbicas, filhos de pastores homossexuais, e tudo isso contido no meu site, isso tudo explodiu como uma vivência cotidiana negada pela igreja. Aí eles foram ficando loucos, porque por aquele canal extravasavam-se todas as coisas que eles não queriam tratar. No entanto, você pergunta, melhorou alguma coisa? Do ponto de vista institucional, não. Mas hoje em dia, a segunda maior denominação evangélica do país é o que a instituição religiosa decidiu designar como os desigrejados, que já são 17 milhões de pessoas. São pessoas que querem o Evangelho, querem Cristo, querem o ensino, só não querem mais participar da maçonaria da instituição religiosa, nem ter vínculos associativos com isso. De modo que a igreja evangélica vai permanecer no Brasil e no mundo ainda por muitos anos. Enquanto continuarem a nascer pessoas deseducadas, burras e alienadas, a igreja evangélica tem futuro. Um grande futuro. Ela vai perdendo a perspectiva quando as pessoas vão sendo instruídas, quando vão aprendendo coisas. Mas tanto o cristianismo quanto o islamismo, o cristianismo é um fenômeno de Constantino, do IV século para cá, não tem nada a ver com o evangelho original de Jesus. E o islamismo é uma coisa extremamente parecida com o cristianismo radical, fanático, excessivo. Coisas dessa natureza continuarão a existir na Terra, mas a população mundial que vai fazer diferença é aquela que associar espiritualidade com educação, com ciência. E eu estou trabalhando nessa direção, de gerar cada dia mais uma consciência sobre a espiritualidade de Jesus, que não tem nada a ver com religião. É caminho, verdade e vida que não desaguam dentro de religião. Não tem nada a ver com o cristianismo. Aliás, o pior inimigo do evangelho até hoje foi o cristianismo. O maior anticristo de Jesus até aqui foi o cristianismo. As pessoas estão ávidas por espiritualidade. A prova disso, por exemplo, é esse prêmio do Glaser, na tentativa de unir ciência com perspectiva de espiritualidade. Isso vai crescer muito mais. De modo que eu olho para o futuro, de um certo modo, sem nenhuma esperança. Mas, numa outra perspectiva, eu vejo uma humanidade diferente desabrochando na Terra. E o meu tempo acabou e eu vou parar aqui, senão eu falaria até o fim da semana que vem. A gente gostaria que ele falasse até o final da semana que vem, mas muitas perguntas, eu vou selecionar algumas para a gente fazer agora. A primeira é a seguinte, Caio. Diante do auge da boa relação entre as lideranças evangélicas nos anos 80 e a fragmentação das lideranças hoje, o que você acha? Quais são os caminhos possíveis para essas lideranças? Bom, essas lideranças dos anos 80... algumas delas estão totalmente sem energia para coisa alguma. E essas lideranças contemporâneas, com exceção de uns poucos, e se unem
profundamente e exclusivamente em torno do poder político. Por exemplo, eu fui o juiz divorciador do Robson Rodovalho, do César Augusto, em 1992. Ambos eram membros da EVB com as suas igrejas, que eram uma só, era a Comunidade Evangélica. Dali, daquela divisão, surgiu a Sara Nossa Terra e o César continuou com a Comunidade Evangélica. Eles passaram a se odiar. Eu tive não sei quantas reuniões para diminuir o embate. Depois eu tive que ir a Goiânia, numa sala umas 5 vezes maior do que essa, onde eles puseram 250 representantes do César de um lado e 250 representantes do Robson de um outro, e um fosso longo no meio para eles nem se triscarem. E eu sentado numa mesinha ali na frente, com uma lista de bens. Foi uma das coisas mais patéticas que eu já fiz na minha vida, que eu nunca devia ter feito. Porque eles me imploraram para fazer isso, para diminuir o choque. Mas Jesus teria respondido a eles: quem me constituiu juiz e partidor entre vós? E eu caí naquela esparrela. E, em nome daquele messianismo unitarista, pacificante, eu fui e separei os haveres. E eles se declaravam em estado de ódio. Isso é só um exemplo para não falar de 1 milhão de coisas que, infelizmente, eu sei. E aí, algum tempo atrás, um assessor de um deles, de vez em quando, eles não sabem, mas os assessores deles me procuram regularmente, de todo esse pessoal. Eu fico sabendo de tudo sem sair de casa. Aí chega lá e me conta que o Robson queria tentar uma reconciliação com César por razões políticas, porque ele era candidato naquele tempo, há 8 anos atrás, ou 10, a deputado federal, e foi até eleito em Brasília. E ele queria fazer outros deputados e tinha um interesse político em se reconciliar com César. Eles não se reconciliaram porque as mulheres de ambos os proibiram. Elas odiavam os inimigos deles muito mais do que eles próprios. Agora, 2 semanas atrás, você viu em todas as mídias sociais e no jornal, eles também odiavam Malafaia, Malafaia a eles, esse povo todo, odiavam Estevão Hernandes, e o Estevão Hernandes a eles. Agora, 1 semana, 2 atrás, eu vejo eles com a mão em cima do Bolsonaro. Pelo Evangelho, ou por qualquer razão do Evangelho, eles não admitiram se encontrar mesmo, jamais. Mas por uma convergência bolsonárica, lá estavam eles. Eu vi na foto Silas em pé aqui, César Augusto, Robson Rodovalho, Estevão Hernandes, uma meia-lua perversa, com a mão em cima do cara que por pouco escapou de não nascer retardado. Foi assim, por um fio. Por um fio. Ele ficou só imbecil, mas escapou do retardamento radical. Estava lá. Então, respondendo a tua pergunta, a política une esse pessoal. Porque aquela bancada evangélica ali se odeia no particular. Mas, em nome do poder político e do que eles conseguem, a partir dessas convergências, eles estão fazendo qualquer negócio porque dá certo. Dá certo. Reunir-se em torno de Jesus, ninguém se reúne, porque Jesus não tem nada a ver com eles, com essa história. Quando falarem de Jesus é mentira, não tem nada a ver, eles não creem em nada disso. A maioria são ateus no sentido ruim do ateísmo. Hoje de manhã eu estava dizendo ao Pondé que eu amo, adoro os ateus. Tem uma relação linda com os ateus. São alguns dos meus melhores seguidores, são ateus e agnósticos. Boechat, viu, Boechat? E um monte de gente, um monte de gente. E eles vão se convertendo sem nem sentir. Betinho.
Betinho, toda hora falava que era ateu. Eu falei, cara, você tem uma convicção nisso que eu tenho a impressão de que você é crente de engenharia reversa. Para com esse negócio. Eu que sou crente aqui não fico te enchendo o saco com nada. Me conta teu trauma. Depois de anos de convívio, me conta que você é trauma. Eu nunca, os ateus que eu conheci, todos se suicidaram. Eu, se fosse um ateu, o meu desengano absoluto com essa existência tão grande que eu tinha acabado com essa palhaçada há muito tempo. Eu não posso explodir o mundo, mas eu posso acabar com a minha existência patética no mundo sem sentido. Então, os que não fazem isso para mim estão todos do lado da vida, está todo mundo bem, vamos lá e vamos continuar. E a maioria se tornou ateu por uma questão traumática. Não foi ateísmo filosófico. Depois o cara arranjou argumentos filosóficos para justificar o ateísmo dele. Mas a própria conversa sobre Deus não cabe no argumento filosófico, porque Deus não existe. Eu não sei quando é que o pessoal vai entender isso. Deus não existe. Deus, o que existe é constatável. Eu te demonstro. É palpável. É passível de encontro, de narrativa, de experiência. Tem que ser algo objetivamente verificável. Do contrário, a noção de existir ou não existir, aplicada a Deus, é idiotice absurda. Deus, por definição, é absurdo, indefinível, indisponível, não palpável, ninguém nunca viu nem verá. A relação com ele tem que transcender a capacidade lógica racional, porque eu não me considero exatamente burro. A viagem mental que eu faço na teologia, na filosofia, na física quântica, em todas as ciências disponíveis, eu faço com avidez e tenho feito todos os dias da minha vida, elas caem todas no mesmo lugar comum, da qual não passam. Pode ser até a singularidade última do Big Bang. Você chega lá na parede equacional do início da formulação, da explosão da existência original. Mas aquilo não vem ex nihilo. Já tem material existente para se combinar e explodir, ainda que o cara chame de uma singularidade indefinível. Essa singularidade indefinível existe. Se existe, não é Deus ainda. Porque Deus mesmo não existe. Ele é. E tudo que existe, existe nele. E ele está para além de qualquer prova ou constatabilidade. Por isso eu não tenho nenhum problema com ateu, porque eu digo, cara, pode ser o que você quiser, porque eu não vou discutir com você sobre isso. Isso é uma conversa que não tem futuro. Então, eu sou um cara que fui consagrado a Deus por um agnóstico. Então a minha vida está toda explicada na consagração que um agnóstico fez de mim a Deus quando eu nasci. No dia do meu nascimento, meu pai, agnóstico, cético, olhou para mim e disse que ele teve certeza que tinha uma coisa para a minha vida, que ele não conseguia explicar. Ele me pegou, esperou mamãe dormir no quarto do hospital, as enfermeiras saírem, e ele disse que eram umas 6h30 da tarde, ele me levou para uma esquina daqueles quartos, daquelas Santa Casas antigas, pé direito alto, e ele disse que ele me levantou aos céus e falou, Deus, eu não sei se existe Deus, mas se existe Deus, eu quero ofertar esse meu filho a Deus. E quero que ele seja portador da tua palavra. Se Deus existe, então Deus, aceita meu filho e faz dele um instrumento da tua palavra na vida. Só te peço que tu não o tornes um sacerdote celibatário. Foi a oração do papai. Eu estou falando, não tem brincadeira. Só te peço que tu não faças um sacerdote celibatário. Porque eu que adoraria que ele amasse uma mulher,
que ele soubesse o gosto de sexo, de beijo, como é gostoso. Eu gostaria que ele gerasse filhos para ele ter a alegria que eu estou tendo olhando para o meu primogênito. É só o que eu te peço. Agora faz dele o que o senhor quiser, mas que seja teu. Então eu já nasci sob o signo dessa não discussão. Foi um agnóstico que me entregou a Deus. Bem-vindos todos os ateus e agnósticos. Deus tem um assunto muito especial com cada um deles. São as orações mais respondidas. Eu vou para a última pergunta. Puxa, desculpa a grande longa. Gente, o espaço maior é para você. Ah, o espaço perdoa, maior é para me você. perdoe. Não? Caio, por que as pessoas, ao se afastarem das igrejas originais, ainda mantêm uma necessidade de um guia, uma espécie de guru mediador para lidar com suas vidas espirituais? O que falta para essas pessoas? O que falta ser passado para elas? Bom, tem 2 ou 3 coisas implicadas nisso aí. A primeira é que a gente sempre precisa de mestres, não é? E é por isso vocês estão aqui na PUC. Porque precisam de mediadores entre o estado original no qual chegaram e os acréscimos de conhecimento com o qual sairão, para então continuarem para sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo, e eu espero que nunca se formando, para nunca se sentirem concluídos, para sempre estarem abertos. A segunda razão é porque, de fato, existem pessoas, se a gente aqui, no mundo acadêmico, precisa dessas mediações relacionais, em qualquer outro ambiente, é saudável que você aprenda coisas com quem tem coisas sérias para ensinar e boas para serem divididas e compartilhadas. Mas, em último lugar, a razão pela qual isso acontece de modo adoecido e perene, porque existe o tempo de aprender com os que ensinam. E existe o tempo de, em aprendendo, continuar aprendendo para sempre. Consigo mesmo, andando com as próprias pernas. E observando o mundo e a sabedoria com humildade. Com a capacidade de manter o humus no coração, de manter a terra da mente fértil. Então, esse aprendizado demanda humus, umidade, humildade, tudo isso que daí decorre, que é o que nos mantém com a mente e o coração abertos para que todas as boas sementes, assim esperamos, continuem a frutificar e a crescer em nós. Agora, fazer do mestre um indivíduo guru, do ponto de vista de que nada que não proceda daquela pessoa não tem valor e significado, aí já faz parte do obscurantismo implantado na mente das pessoas pela religião, aonde a mediação entre Deus e os homens não é feita por Jesus nem pelo Evangelho. No imediato paroquial é o sacerdote. E na perspectiva global é a igreja. Se você disser que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, todos os cristãos vão concordar. Mas na prática não é, porque fora da igreja não há salvação. E sem a informação do Evangelho, levada de uma maneira proclamada e explícita por algum sacerdote, missionário ou um indivíduo incumbido dessa tarefa, sem essa vontade ou sem essa disposição, sem essa capacidade de se missionar nesse projeto, se crê que o mundo inteiro, se não for informado, está perdido, porque os evangélicos e os cristãos não querem admitir que eles são gnósticos, praticantes do gnosticismo sem saber. Porque quando eu digo que o indivíduo na China não será salvo sem a minha informação, eu estou assumindo o gnosticismo e estou assumindo que sem informação não há salvação. Estou anulando a graça universal de Deus. A reforma protestante tinha um mote legal, mas ela acabou se tornando apenas um cristianismo constantiniano que fez dieta.
Mas tirou um monte de gordura, fez uma lipo, fez uma bráquio, um negócio dele, diminuiu, deu uma emagrecida, corta para lá, corta para cá, e tal, mas ainda ficou coisa para caramba. Até o pastor protestante é um profissional da relação da igreja paróquia com Deus. E não se ensinou as pessoas a andarem com as próprias pernas a partir do Evangelho. Porque o indivíduo tem Bíblia na mão, mas não tem consciência do Evangelho na mente. E aí eu queria concluir, se vocês me derem mais 5 minutos, só dizendo que o grande problema dessa história toda, de não saber andar com as próprias pernas, vem da Bíblia. Porque todo mundo, não há ninguém que saiba ler, que seja minimamente inteligente, que lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como o pessoal diz, de capa a capa, eu creio, de capa a capa, que aqui está a palavra de Deus. É um reducionismo de um negócio insuportável. Insuportável. Deus cabe num livro. E a palavra de Deus cabe num livro. Eu nunca consegui entender isso. Eu já fiz os maiores esforços quando eu era jovem e eu continuava descrente. Eu sabia que a Bíblia continha palavras de Deus, assim como eu vejo em todas as literaturas humanas. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Aí logo, logo, a minha convergência foi para Jesus como o sumo sacerdote universal segundo a ordem de Melquisedeque, o que exclui a potencialização sacerdotal do judaísmo ou de qualquer outra instituição que pretenda fazer essa mediação, por razões diversas que eu não tenho tempo para explicar. E a segunda grande coisa que eu vi logo que, se não fosse aquilo, eu teria que pregar a Bíblia esquizofrenicamente a minha vida inteira. Cedo, ainda em Manaus, eu entendi que Jesus tinha que ser a chave hermenêutica para ler a Bíblia. Porque no livro de Levítico, palavra de Deus, se você tocar numa mulher menstruada, você vai ter que fazer isso, aquilo outro. E eu transava com a minha menstruada e tudo, e não estava nem aí, não fazia nenhuma purificação. Se você tocar num defunto, você tem que isso, tem que aquilo outro. Era tudo que eu fazia, o que eu carreguei de defunto, peguei de defunto, vesti de defunto, fiz o que eu de defunto, sem me purificar a vida inteira. Aquele que fizer qualquer outra coisa, o filho desobediente, seja pendurado num madeiro na porta da cidade, fique vivo, para que os corvos venham arrancar seus olhos. Está tudo na mesma Bíblia. Salmo 137, poesia linda. Eles estão me pedindo para cantar cânticos de Sião em terra estranha. Como é que eu posso? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, já é uma coisa anti-neotestamentária, anti-Jesus. Porque Jerusalém, Jesus disse, nem aqui, nem em Jerusalém. Mas tá bom, era na primitividade da fé. Tolerável. Mas quando chega nos 2 últimos versículos, que o cara chega e diz, quem me dera houvesse alguém que pegasse os filhos dos babilônios e batesse contra a pedra, arrebentasse a cabeça em nome do Deus de Israel. Eu digo, eu estou fora, cara. Eu vou fazer o quê? Vou pregar só os 3 primeiros versículos? Não, eu fui logo vendo que em Jesus havia coisas que tinham ficado e em Jesus haviam coisas que tinham morrido. E que Jesus foi transgressor de uma infinidade de conteúdos do Velho Testamento aos quais ele deliberadamente, em relação a eles, transgrediu. E em tudo, cada dia de Jesus tinha uma transgressão contra a tradição dos anciãos ou contra as hermenêuticas interpretativas da Torá, aplicada mesmo pelos rabinos mais liberais. Aí não foi dando. Quanto mais eu ia a Israel e eu li a história de Israel, quanto mais eu fui entrando nisso até o fim,
Aí vai ler a Mishnah, vai ler o Talmud, vai ler tudo, e eu dizendo, nem a melhoria disso cabe em Jesus. E a carta aos Hebreus é explícita. Quando diz ali, em Cristo acabou. Anjos são menores. Moisés era só um carinha que trabalhava com uma maquete. Nós estamos falando de alguém infinitamente maior. O sacerdócio judaico nem validade mais tem, porque vem pela tribo de Davi. O nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nasceu da tribo de Judá. Aí vem anulando tudo, as legislações já acabaram, elas passaram, elas não sobreviveram, entraram em estado de caducidade, eram tipos ou eram arquétipos que encontraram a sua definitiva conclusão e encarnação. De modo que toda a epístola aos Hebreus, a epístola aos Gálatas, a carta aos Romanos, tudo isso acaba com essa estrutura inteira. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem ver nem entender. E quando você lê o Velho Testamento, tendo Jesus como chave hermenêutica, o que significa o que ele falou, o que ele viveu e o que ele gestuou, é a partir disso que eu vou admitir qualquer revelação na minha vida. Se o cara me disser, Deus me ungiu para odiar, eu digo, sai daqui, meu amigo. Pode ser quem seja. A minha convergência para Jesus é o que abre o meu olhar para o que eu entendo como evangelho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E Jesus, a chave hermenêutica, e a ordem de Melquisedeque foram as percepções. A ordem de Melquisedeque universalizou o meu olhar. E Jesus, a chave hermenêutica, me salvou da discussão esquizofrênica, da irreconciliabilidade entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, entre os mandamentos das pedradas e aquele que diz, quem aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aquele que disse aos religiosos, em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então, a partir desse olhar, toda a chance de esquizofrenização, graças a Deus, na minha mente, foi eliminada. Como também em relação à ciência. Pessoal, os crentes têm uma raiva da física quântica horrorosa, né? Eles gostavam do universo newtoniano, a Lua está ali, Júpiter está lá, eu sei tudo sobre esse universo aqui. Aí vem a física quântica, te leva para a matéria com a qual o universo é construído, e dentro dessa matéria as leis existem em estado de antagonismo. Assim como o Velho Testamento é a física newtoniana fixa das tábuas de pedra, no Evangelho você tem uma mecânica de impermanência, de não espaço-tempo não estão aqui para atrapalhar coisa alguma. O teu correlacionado pode estar do outro lado do universo. A tua partícula relacionada pode estar do outro lado do universo e é tua irmã de partícula. E tempo, espaço caem em total relativização. Ora, se tempo e espaço caem em total relativização, quem sou eu para me tornar nacionalista, geopoliticista ou qualquer outra coisa, se a constituição da própria existência me narra uma outra história semelhantemente a Jesus, que trata tudo desse modo? E vem Paulo e diz, pois em Cristo não há mais diferença de gênero, nem de homem nem mulher, não existe mais diferença de nenhuma natureza, nem escravo, nem liberto, nem etnicismos supremacistas de nenhuma natureza, vai desconstruindo tudo. Aí você diz, e o conselho que ele dá para o patrão de escravos e para o escravo? É apenas, o princípio absoluto é esse, em Cristo não há. O aplicativo relativo tinha apenas a ver com a circunstância daquela hora. Mas ele, por exemplo, diz a Filemon, se você quiser mesmo, você quer mesmo viver o Evangelho, então acaba com essa história de meu escravo, abraça a Onésimo e diz, você é meu irmão, e faz o tratamento e a relação ser na igualdade do piso estabelecido pelo sentido do Evangelho.
Então, por que que as pessoas precisam? Porque não tem esse olhar que as ajude a entender. Elas leem a Bíblia e ficam presas como uma espécie de cão que caiu de caminhão de mudança. O cara não sabe para que casa vai. Aí, como ninguém também lê a Bíblia, se lessem a perspectiva da sua leitura narrativa da Escritura, seria uma maravilha. Mas teria que concluir com Jesus a chave hermenêutica, do contrário, não fecha essa conta. Só Jesus acaba com esse passivo e fecha a conta, está consumado e indica futuro. Se você não aprende a enxergar a vida assim, você nunca anda com as próprias pernas e vai depender de alguém que te guie pelo caminho a vida inteira. Eu também trabalho no sentido de fazer essa emancipação todo dia. Tem coisas que eu podia responder 1 trilhão de vezes, já estão respondidas, e eu digo para muita gente, eu não vou responder, não, vai aprender. Vai aprender. Vai ler e vai aprender, vai viver, cara. Porque o Evangelho está na existência. Está na existência. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é a existência. A partir desse olhar estabelecido por Jesus para a vida, aí ele se torna o mais fascinante projeto de vida, se torna absolutamente fascinante. E eu, a cada dia que vivo, quanto mais velho eu fico, mais apaixonado eu me torno. E vão ter que me matar, vão ter que acabar com o meu corpo. Na velhice, do contrário, eu me torno insuportável. Já sou, né? Mas ainda posso piorar bastante. É a minha oração, se Ele permitir. E muito obrigado pela paciência de vocês, meus amigos queridos. Eu agradeço a presença de todos, e a presença do Caio aqui é a ideia do Labor, da gente discutir profundamente, mas pensando no nosso mundo contemporâneo. Uhum. É esse o nosso foco. Estão todos convidados para os nossos eventos, grupos de pesquisa. As informações estão no site, redes sociais. Então, eu agradeço aos meninos do Grupo de Teologia Cristã, André, Lucas, Peterson, e ao Caio, que venha quantas vezes quiser aqui. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, gente. Não faz esse convite, não, que eu apareço. Não, já tem uma salinha aqui para você, se você quiser.